que ocorreu na província do Ís, eu entendo de que a UNITA não pode pensar que a província do Ís é a antiga Jamba. Não. A província do Ís tem um governo. A Jamba não é Permita-me Angola. só, permita-me Jamba é só. Angola, irmão. Não me percebeu. Vou repetir. A província do Ís não é a antiga Jamba, onde a UNITA fazia e desfazia ao seu belo prazer. Não. A província do Ís tem um governador, a província do Ís tem um comandante e os dirigentes da UNITA devem cumprir aquilo que foi a orientação do governador, face o local da atividade que deveria ser realizado. O que se está a discutir na imprensa pública, na imprensa privada e não só, é que quem surgiu primeiro, o tribunal ou o Comitê Provincial da UNITA. Eu acho que isso é um falso problema, está a saber? Se é o Tribunal ou o Comitê Provincial da UNITA, já não importa. O que nós devemos aqui sublinhar é que existe próximo Comitê Provincial da UNITA, órgão de soberania que é o Tribunal. Portanto, se existe um órgão de soberania que é o Tribunal, os militantes da UNITA, e tem bom jurista, a doutora Mihaela Webb é uma boa técnica, operadora de justiça, o próprio doutor Liberty Chiaca e outros, Nelito Equico e Sapinhala, são juristas. E deveriam muito bem aconselhar a direção da UNITA a pautarem pela legalidade. Se nós estamos a falar de um partido que muito fala sobre legalidade, que fala de democracia, mas é este partido político onde não cumpre as leis do nosso país. Portanto, foi muito grave. Eu entendo de que quer o pronunciamento do senhor ministro Manuel Homem, muito bem feito, quer os pronunciamentos, penso eu, que é do comandante-geral da saída da reunião do Conselho de Segurança realizada pelo Presidente da República, eleito democraticamente em 2022, Também fez o questão Presidente de João reiterar Manuel que... Gonçalves Lourenço, que o senhor comandante fez questão de recordar de que nós em Angola há uma polícia soberana. E se é uma polícia soberana, nós devemos pautar pelo rigor, pelo respeito das nossas instituições e pelo primado dos direitos do cidadão. A polícia não está para defender só o Estado. A polícia está para defender também o próprio cidadão. Em relação aos processos crimes que a UNITA, portanto, intentou apresentou contra o governador da província e também o comandante. Portanto, a UNITA tem legitimidade para o efeito. Vamos agora deixar com que os órgãos judiciais assim ditam aquilo que será a sentença deste processo. Portanto, é um processo embrionário que a UNITA deixou ficar nos órgãos judiciais. A ver, vamos. Ainda tem muita coisa que pode correr por esta ponte, mas a verdade é que a UNITA está a falhar com a verdade. A UNITA falha com a verdade no sentido que, na altura da reunião, a última reunião para ditar onde é que a UNITA deveria estar, o doutor Liberty Chiaca não compareceu. E eu deixei aqui o repto, se eu, Mário Aragão, estou a mentir, que venha a UNITA me desmentir. Até agora a UNITA não vem desmentir. Isso é para ver que a UNITA não é um partido sério. Carlos Chavas, Assim, Polícia Nacional é republicana? do ponto de vista da conformação legal, quanto a mim, eu tenho uma posição dicotômica. Mas antes, se a Assembleia permita-me só fazer aqui uma nota, uma curva do ponto de vista da análise. O facto de ter acontecido aquilo no IS não quer significar que nós, cidadãos, devemos desrespeitar, desmerecer a Polícia Nacional. Está-se a passar uma ideia em sede pública e ao nível das redes sociais que a polícia é má, nós temos uma má polícia. Não, nós não temos uma má polícia, nós temos uma polícia boa que às vezes exagera, tal como ocorreu no IS, reprovamos, mas isso não deve ser elemento bastante para descredibilizarmos o trabalho da polícia. Qualquer um de nós, se estiver a conta com alguma questão anómala, vai ligar para a polícia, podem atrasar, mas estão sempre ali para manter a ordem e a tranquilidade pública. Eu percebo o comunicado do comandante-geral da polícia, embora um comunicado muito ríspido, quando falava sobre meios letais, não há necessidade para isso, mas havendo uma crispação social, é sim verdade que a polícia deve utilizar o ius império para manter a ordem e a tranquilidade pública, porque senão nós não teremos um país com ordem, um país organizado. Os casos que ocorreram no IS, existem os órgãos de justiça, remetam os órgãos de justiça tal como foi feito. Se os polícias agiram mal, e agiram, em minha opinião, agiram mal, a polícia no IS agiu mal, portanto, mas são os tribunais que no final vão decidir efetivamente a medida ou a pena a aplicar se o processo chegar até a juízo. Essa é uma nota. A outra nota é mesmo apelar os cidadãos para que respeitemos o trabalho da Polícia Nacional. Portanto, eles são nossos irmãos, erraram e erram, tal como todos nós erramos, mas só daqueles que pensam
que não devemos desmerecer a Polícia Nacional, porque senão nós não teremos segurança e não é o que se pretende. As polícias falharam no IS, num ponto em concreto, mas isso não quer significar que o cidadão não deve respeitar o trabalho da polícia. Esse é o meu apelo. Vamos manter a calma, respeitemos o trabalho da polícia, porque também sofrem, muitos deles, tal como nós sofremos, e merecem todo o nosso respeito pelo trabalho que têm estado a fazer. Podemos discutir os excessos, podemos discutir algumas fragilidades, ou se tanto muitas, mas isso não nos dá o direito nem a vontade de desmerecermos a Polícia Nacional. Mas volta e meia, a mesma polícia é acusada de receber determinadas orientações políticas, fala-se em interferência, daí esta discussão, se é ou não republicana. Nós não temos, do ponto de vista da conformação legal, eu entendo que não temos uma polícia republicana. A nossa polícia não é republicana. É meu entendimento, podemos depois discutir, adentrar nessa discussão, mas eu me explico. Acha que sofre interferências? A nossa polícia não é republicana. Repare, o ministro do Interior é um ente político. Responde diretamente do presidente da República, que é chefe de Estado, comandante em chefe, titular do Poder Executivo e é presidente do partido que sustenta o governo. Começa ali a confusão. Depois baixamos para o comandante-geral da polícia. Enquanto comandante-geral da polícia, ele é um ente republicano. Mas depois é o próprio comandante que é o delegado do Ministério do Interior. Ali é um ente político, porque ele responde diretamente ao ministro do Interior, que é um político, porque ele é delegado do Ministério naquela determinada circunscrição. Só tens a polícia republicana a partir dos agentes. Mas acha que só podemos medir nesta perspectiva da acumulação de funções? Do ponto de vista técnico é assim que está desenhado. Tanto é que o comandante municipal também é o delegado municipal do Ministério do Interior. Enquanto não se desconstruir essa confusão, mas esta é a razão fundamental? Não, tem mais. Tecnicamente, em minha opinião, essa é uma razão com fundamentos técnico ou jurídico, que nós não temos uma polícia republicana. Nós temos uma polícia política em função da própria estrutura do Ministério do Interior. Mais do que isso, o próprio ministro, eu até gosto muito dele, o Manuel é muito simpático, é um homem de trato fácil, mas isso não me coíbe de criticar o ministro. O próprio ministro não é republicano. Não é republicano, porque o ministro do Interior, primeiro, o ministro do Interior não tem de fazer live. Como é que o ministro do Interior, qual é o punho, qual é a força que tem se está a fazer live? No advento das novas tecnologias, não é? O ministro do Interior, uma governação de proximidade. Não é papel do ministro do Interior. O ministro do Interior deve ser um cidadão despido completamente de cariz político-partidária. A integridade de um ente republicano, não estou a dizer que não é íntegro, atenção, mas a integridade de um ente republicano passa por ser um cidadão apartidário. Como é que o ministro está a falar de polícia republicana se ele está no comício, viva, com o t-shirt do MPLA? No final de semana está a falar, olha, MPLA, estamos a caminhar, MPLA. E segunda-feira é o ministro do Interior. Tá vendo? Então, nós não temos uma polícia republicana, não temos uma polícia republicana. Nós temos uma polícia política e não republicana, mas isso não é culpa da polícia, isso é culpa da lei, Assembleia. Nós temos de separar as coisas. Comandante provincial da polícia é comandante provincial da polícia, porque depois tem mais uma confusão grave. O comandante provincial da polícia acaba por ser chefe do comandante-geral da polícia. Não sei se conseguem perceber, porque o comandante-geral da polícia não é delegado de nada. Não sei se conseguem perceber. Ou seja, na reunião da delegação do Ministério do Interior, ou do Ministério do Interior, todos os comandantes provinciais aparecem ao mesmo pé de igualdade que o comandante-geral, porque eles são delegados do Ministério do Interior e vão para ali nessa qualidade. E é por isso que nós assistimos. O governador foi de férias, os vices saíram, fica o comandante da polícia na qualidade de delegado, na qualidade de político. Desculpa por me alongar, mas é meu entendimento, nós não temos uma polícia republicana. Não temos. Gino. Sim, relativamente aos acontecimentos do IS, de facto, importa, em primeiro lugar, dizer que isso aqui é um Estado democrático de direito, não é um império, né? Não é um império. Portanto, não sendo um império, há um princípio constitucional que é essencialmente da limitação do excesso. E esse princípio da limitação do excesso é muito importante, porque ele tem subprincípios, vamos lá dizer, no espírito do Estado de Direito, muito importantes.
que vê que o uso, sobretudo da força pública, deve basear-se no princípio da necessidade, no princípio da adequação, no princípio da proporcionalidade e no princípio da eficácia. Portanto, isso é muito importante. É muito importante porque nos últimos tempos, o que temos estado a assistir é essencialmente a questão de graves atropelos aos direitos civis e políticos dos cidadãos. Isto ocorreu, se lembrar-se, Assembleia, nos acontecimentos do ano passado, de julho, houve já atos graves que envolveram cidadãos e a Polícia Nacional. E esses atos foram tão graves que resultaram em mortes de cidadãos. Penso que mais de 20 pessoas acabaram perdendo a vida nos confrontos entre os cidadãos e a polícia. Portanto, eu tenho receio de que a violência se torne cultura de Estado. Portanto, não é bom, não é bom. Por quê? Porque às tantas, as pessoas podem parecer divididas pela cor da camisa partidária, mas são pessoas que frequentam as mesmas escolas, as mesmas igrejas, os mesmos hospitais, são pessoas que partilham laços familiares de parentesco. Portanto, essa divisão que ocorre por força da filiação partidária, por força da militância e de um outro caso, pode, vamos lá dizer, ser permitida no âmbito apenas da disputa política saudável. E a disputa política saudável nunca, em determinado momento, deve fazer substituir um adversário político vamos lá dizer, fazer substituir o adversário político por um ente que tenha força repressiva. Portanto, nesse sentido, entendemos que a nossa polícia deve, acima de tudo, resgatar a ética republicana. E o resgate da ética republicana pauta-se por isso, sobretudo, pela compreensão de que o uso da força, sobretudo com meios letais, é mecanismo de última ratio. E não pode ser apressada. E eu tenho receio de que a violência se agrave, porque os últimos, vamos lá dizer, comunicados da própria Polícia Nacional dão-nos a saber de que a intervenção, por exemplo, da Polícia de Intervenção Rápida da PIRI, hoje já passa a ser autorizada pelos comandantes provinciais da polícia. Portanto, antigamente havia uma medida de prudência e de sabedoria, sobretudo no âmbito do diploma anterior, de que era, vamos lá dizer, pela gravidade da intervenção de forças especiais, como sucede com a PIRI, havia a necessidade de uma autorização do comandante-geral da polícia. E isso hoje baixou na cadeia. Portanto, há essa permissão de que comandantes provinciais autorizem a PIRI a intervir em situações locais que envolvam, vamos lá dizer, para repor a ordem. Para repor a ordem e a tranquilidade. Não estamos aqui a dizer que a desordem deve existir. Não, não é isso a nossa defesa. O que estamos a defender é a limitação dos excessos da parte de quem detém mecanismos repressivos susceptíveis de lesarem a vida das pessoas. Por quê? Porque hoje acontece, por exemplo, com o Partido UNITA, amanhã pode acontecer com o Partido Liberal, como para já servir Angola ou qualquer outro. E a participação democrática é permissão constitucional. Portanto, o medo da perda do poder, o receio, vamos lá dizer, de crescimento do espaço político de um e outro, não pode apressar as decisões e não pode precipitar. E a precipitação é muito perigosa, porque os acontecimentos do UIS podiam muito bem ser evitados com uma capacidade de maior diálogo institucional. Portanto, entendia-se que o próprio Partido UNITA e a polícia, vamos lá, local, o governo local, podiam encontrar mecanismos de encontrar maior espaço de diálogo e de identificação de um espaço mais consensual. Que se diz aqui, havia um lugar que foi solicitado, a permissão tardou a chegar, identificou-se a polícia, o governo indicou um outro local, mas não havia condições para a realização do ato naquele espaço. Portanto, há aqui um disse que não disse, que gera uma situação ruidosa. E não é bom, e não é bom, sobretudo, também, e não é bom, sobretudo, porque nós precisamos efetivamente cultivar nos partidos políticos a necessidade de defesa, de maior ética e da proteção de bens jurídicos fundamentais. E os bens jurídicos fundamentais, essencialmente, a vida das pessoas, a integridade pessoal. As pessoas participam dos atos, e aqui vale recordar um pronunciamento de um dirigente do MPLA, que diz que os militantes do partido que diziam que aqui ninguém nos tira, foram eles que saíram voluntariamente. Portanto, não há necessidade de muito medo. Portanto, as pessoas podem realizar o ato e sair normalmente. Então, essa precipitação do uso da arma é pela falta de capacidade de diálogo. E aqui vale alertar uma crítica que se deve fazer também essencialmente ao partido no poder. O partido no poder tem muitos quadros, tem muitos recursos, tem estrutura, tem capacidade,
mas peca na capacidade de dialogar. E os grandes problemas, os medos do futuro são sobretudo isso. A falta de criação de plataformas de diálogo. O diálogo não é um problema, porque o diálogo é a única via de construção de pontes e de elevação da cultura democrática dos cidadãos. Tanto a recepção, por exemplo, de um presidente Adalberto da Costa Júnior no Palácio pelo presidente João Lourenço, de um presidente Abel, eventualmente de um presidente Luís de Castro no Palácio, não pode ser um arranjo político e um exercício de cosmética. Deve ser uma exigência democrática. E como exigência democrática, exige necessariamente que, a nível das atividades partidárias, efetivamente, haja de facto essa abertura. Eu soube, pelos meios de comunicação, pela comunicação de imprensa da doutora Chimbinda, que é da UNITA, ela se pronunciou de que o próprio partido fez esforços de procurar contacto com a presidência da República, mas não foi atendido. Portanto, isso não é bom sinal. Não é bom sinal. Por quê? Porque estava em causa a vida de pessoas, era um ato público, e a polícia, e nós temos uma polícia muito fiel ao poder. A nossa polícia é muito fiel ao poder, e por essa razão os órgãos superiores devem... Então, só que não é republicana. Bom, a questão de ser ou não republicana, também não podemos denigrir ela completamente, porque os mesmos líderes partidários que muitas vezes criticam a polícia se socorrem da polícia para proteção pessoal, para circulação. Mas o facto de dizerem que não é republicana não quer significar que nós estamos aqui a denegrir a Polícia Nacional. É que a polícia não é republicana, porque recebe orientações políticas. Não pode, se calhar, senão fica uma ideia de que nós estamos aqui a denegrir a Polícia Nacional. Não, mas eu não vou muito nisso, porque eu tenho receio também, aqui é uma crítica, sobretudo, à questão de construção de narrativas. Porque eu parto da ideia de que até o próprio Partido UNITA, muitas vezes, se posiciona, comunica mal, sobretudo na ideia de, vamos lá dizer, na sua relação com as instituições. Porque quando você já diz que o MPLA é mau, depois diz que a polícia é do MPLA e a polícia é má, então queixa é sozinho, quer dizer, a ideia de exclusividade também é perigosa. E, portanto, essa questão de desconstrução de narrativas é essencial para garantir que, por isso é que nós estamos a ver esse disse que disse e disse que não disse entre a polícia e a UNITA. A polícia e a UNITA não têm razão de trocar discursos assim, porque têm atribuições completamente diferentes, têm objetivos a prosseguir completamente diferentes. A UNITA discute com o MPLA, portanto, a Polícia Nacional deve manter essa postura de equidistância. No entanto, há bons agentes da polícia e há de facto um bom serviço público. E nós muitas vezes nos socorremos da Polícia Nacional para apresentar queixas e para de facto termos a salvaguarda da nossa, vamos lá dizer, pessoal e patrimonial. E penso que é esse lado que os partidos também devem destacar, porque se os partidos colocam os seus militantes contra a polícia não tem outro instrumento de trabalho que não sejam meios repressivos. Portanto, você está a dizer aos teus civis... Aqui está-se a contradizer, né? Há bocado disse que a utilização de meios de arma é a última ratio, mas está a dizer que a polícia não tem outra solução senão usar meios repressivos. Não, tem que perceber o contexto comunicacional da abordagem. Mas está-se a contradizer. Não, deixa eu terminar. Tem que perceber o contexto comunicacional da abordagem. Estou a dizer que o recurso, o uso da arma, o uso é de última ratio. Portanto, o que se deve acautelar a partir em sede da relação partidos políticos e Polícia Nacional não é denegrir a imagem pública da polícia, é contribuir na cultura do respeito institucional.